Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thiago. Eu sou uma pessoa que luto contra a gagueira desde quando era criança. Já passei por muitas dificuldades quando era pequeno, por causa desse problema da gagueira. Dificuldades seja no âmbito familiar, escolar, no âmbito social, no mercado de trabalho. Ou seja, já passei dificuldades em todos os aspectos da minha vida e até mesmo nos relacionamentos também, em todos os aspectos da minha vida por causa da gagueira. Muita gente acha que a gagueira é um limite. É um limite de quem gagueja não pode levar uma vida normal. Mas eu estou aqui para provar o contrário. Eu desde pequeno luto contra a gagueira. Antes eu não conseguia pronunciar, muitas palavras não conseguia. E sempre quando pronunciava, gaguejava. Mas eu estou no processo, no caso ainda, de vencer ela por completo, mas tenho tido grandes avanços, ou seja, grandes avanços nesse tempo. Eu comecei a gaguejar por aí aos 11 anos de idade, depois da morte do meu pai, e sempre depois da morte de um familiar piorava mais ainda, entendeu? Então ficava sempre muito mais complicado. Nesse vídeo nós vamos falar o que é a gagueira, os desafios que enfrentei, técnicas que me ajudaram a poder vencê-la, assim que se pode dizer, também como a sociedade vê a gagueira e também como você pode lidar com isso. Bom, comecemos o que seria a gagueira. Bom, a gagueira ela é um distúrbio na fala e que afeta a fluência. Ela pode se manifestar de várias formas, repetindo sons como que, quero, posso, e muito prolongados e até mesmo bloqueios como ou seja, quando a palavra realmente não sai. É horrível. Já passei isso muitas vezes. Muita gente não sabe, mas a gagueira não tem uma causa única, senão um conjunto de causas, certo? Então ela pode ser genética, neurológica ou até mesmo emocional. O importante é entender que a gagueira não é uma frescura, como muita gente pensa. Deixa de ser fresco, fala direito. Quantas vezes eu escutei isso na minha vida? Deixa de ser fresco, fala direito, Thiago, você não nasceu assim. Era horrível, entendeu? Então, tampouco a gagueira é falta de inteligência, entendeu? E muito menos falta de vontade de falar. Então vamos parar de criticar as pessoas que têm esse problema da gagueira, porque ela não tá fazendo charminho, entendeu? Ela não tá de frescura, não. Ela tá lutando contra um problema, entendeu? Ela tá lutando contra o problema da gagueira, entendeu? Eu, por exemplo, já ouvi muitas pessoas falar, fala devagar que passa, ou fala muito rápido que passa. Já me deram tantos conselhos que na verdade não é tão simples assim, entendeu? A pessoa, quem está de fora é fácil falar, quem não tem problema. Agora quem tem um problema é difícil enfrentá-lo. É difícil lidar com ele, bastante difícil, entendeu? Que então é difícil lidar com ele porque, por exemplo, uma criança que sofre de gagueira na escola, muitas vezes ela é ridicularizada. Pelo menos na minha época, nos anos 90, quando eu estava na escola, me ridicularizavam quase que todos os dias que eu tinha que pronunciar alguma coisa, falar alguma coisa na escola. Era motivo de chacota, motivo de riso. Ninguém se importava com nada, mano. Até os professores riam, entendeu? Até os professores riam. Quando o professor me chamava para poder fazer um trabalho, apresentar, meu coração disparava e tudo parava, ou seja, era horrível, entendeu? Então eu às vezes eu preferia ficar quieto, me escondia, entendeu? Uma vez eu discuti com uma professora de matemática, imagina, um gago discutir, entendeu? Porque a professora queria que eu fosse lá pra frente apresentar, e eu cheguei pra ela e falei, professora, olha, hoje eu tô tão nervoso,
até mesmo para falar com ela, eu gaguejei. Quando eu falei perto do ouvido dela, professora, eu tô tão nervoso hoje, perdi um familiar, eu sofro de gagueira. Poxa, professora, se tiver a possibilidade de eu apresentar esse trabalho na próxima semana, ou somente entregar o trabalho para a senhora sabe que eu tenho esse problema da gagueira, me expressar na frente da turma toda, ela, fica mais complicado para mim. E sabe o que ela falou para mim? Ah, desculpa, Thiago, mas isso é problema seu, você tem que saber lidar com isso. Eu era uma criança um adolescente de 12 anos. 12 anos eu tinha. Era um pré-adolescente, 12 anos. Entendeu? E naquele mesmo dia ela falou que se eu não apresentasse o trabalho, eu ia tomar 0. Bom, naquele dia eu tomei 0. E ainda saí discutindo com ela, entendeu? E fui lá para a secretaria da escola e fiz uma queixa. Bom, eles não são obrigados a atender a minha solicitação, mas, poxa, eu estava passando por um problema de uma morte de um familiar e estava com esse problema que lutava contra esse problema da gagueira. Então a mulher simplesmente não estava nem aí para isso. E ainda falou na frente de todo mundo, eu não tenho culpa que você é gago. Depois me trocaram de turma. Eu era de uma turma 504, me passaram para 507, uma coisa assim. E essa senhora não dava aula aí. Entendeu? Então tipo, foram desafios bastante complicados, principalmente na época da escola, entendeu? Na época da escola foi muito complicado, mas uma das técnicas que me ajudou desde a época da escola já no primeiro ano do segundo grau, que eu consegui esse grupo de amigos que eu mencionei no vídeo passado, é enfrentar o problema, cara, entendeu? Enfrentar o problema e se as pessoas riem, não importa, entendeu? Se elas riem é porque elas não consideram você pra nada. O problema é quando as pessoas que tu acha que te consideram começam a rir de você, entendeu? Aí é pior, entendeu? Mas eu comecei a enfrentar o problema. Eu não fiquei com esse negócio de técnica de que fala rápido, fala devagar. Não, olha, eu não sou nenhum profissional, galera. Eu não sou médico, não sou fonoaudiólogo, não sou nada disso. Eu sou uma pessoa que sofreu com a gagueira a infância toda, a adolescência e um pouco da parte adulta. E às vezes mesmo, já com quase 40 anos, às vezes eu dou uma emperrada porque eu sou um ser humano, cara. E eu sofri com esse problema quando era pequeno, adolescente e adulto. E às vezes ainda volta. Entendeu? Mas olha, hoje eu consigo falar bem melhor do que antes, entendeu? E antes eu não conseguiria fazer um vídeo como esse. Mas eu enfrentei o problema, eu criava as oportunidades de poder enfrentar o problema diário. Tipo, eu estava em casa e precisavam comprar alguma coisa na rua, eu ia e enfrentava o problema. Enfrentava o problema, chegava na padaria, pedia as coisas, chegava nas lojas, pedia as coisas. E uma das coisas que me ajudou, foi um conselho que um amigo meu, até mencionei no vídeo passado, é não pensar no que vai falar. Sim, isso me funcionou. Tipo, antes eu ia pro lugar e ficava treinando o que eu ia falar. Eu pensava, eu vou chegar no lugar e vou falar, olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu vim aqui comprar pão. Não, pô. Não, tipo, é coisa de, sei lá, era coisa da minha cabeça, eu ficava tentando praticar o que eu ia falar, entendeu? E chegava lá e gaguejava. Ou tipo, amigo, uma pergunta, tem esse short do tamanho, sei lá, G? Não pensava nada. Eu chegava lá, olhava e falava, amigo, uma pergunta, tem esse short do tamanho G? Ah, sim, tem. Ou chegava, amigo, me vê 10 pães aí 10 pães francês, por favor. Entendeu?
Então, essa técnica me ajudou a enfrentar o problema. Enfrentar o problema, primeiro a aceitação, aceitar que eu tenho um problema. Depois enfrentar ele, para depois poder derrotar ele. Mas é uma luta diária, galera. É uma luta diária. Às vezes eu tô na rua e eu tenho que, sei lá, perguntar alguma coisa a alguém, ainda mais agora que eu moro na Colômbia, tem que perguntar em espanhol, entendeu? E é uma luta porque às vezes algumas pessoas não me entendiam, entendeu? Porque é o seguinte, galera, existem pessoas, por exemplo, quando você aprende um idioma novo, existem pessoas que te entendem facilmente, mas existem pessoas que somente escutar uma forma como você fala diferente do seu sotaque, o sotaque do espanhol do estrangeiro, seja sendo um estrangeiro, a pessoa já nem como que, não entendo, não entendo. E tu pensa que é o problema da gagueira. Pelo menos eu pensava, entendeu? Mas não. Depois eu fui ver que ele não entende não por mim. Eu estou falando corretamente. Ele não entende porque ele não quer entender. Entendeu? Porque a vida toda dele ele escutou o sotaque dele. Entendeu? Ele não escutou. Às vezes ele nem saiu da cidade dele, entendeu? Então agora ele está escutando um sotaque novo que é o meu. Então o sotaque é como se fosse a tua identidade no idioma, entendeu? Então e eu enfrentava. Às vezes eu tipo ia para marcar uma consulta, marcar um médico e começava a conversar com taxista, com Uber, até com motorista de ônibus, entendeu? E no final eles falavam, você não é daqui não, né? Aí eu não sou de fora. Ah, tu é brasileiro? Eu falei, sim, sou brasileiro. E eu perguntava, e como tu sabe? E como tu sabe que eu sou brasileiro? Não, é que vocês brasileiros têm um jeito característico para falar espanhol que é diferente do pessoal dos Estados Unidos, entendeu? Das pessoas que falam inglês. E eu achava, falei, caramba, legal. Então, foi enfrentar um problema. Criem oportunidades para poder enfrentar o problema, entendeu? Não se escondam, não se escondam do problema, entendeu? Aceitem ele. Aceitem porque vocês têm que aceitar para poder enfrentar. Porque se vocês não aceitam o problema, que vocês têm um problema, não vai funcionar, entendeu? Respeitem, se respeitem, ou seja, como assim se respeitem? Ou seja, comecem a enfrentar um problema, mas não criem uma grande dificuldade do começo logo, entendeu? Vai enfrentando o problema pouco a pouco e vai aumentando o grau de dificuldade. Eu fui fazendo isso, entendeu? Então, também uma das coisas que me incomodou muito no passado é como que as pessoas veem o problema, como a sociedade vê o problema, entendeu? Então, às vezes, é que existe muito preconceito, galera. Hoje em dia, logicamente, tem esse negócio do bullying e tudo mais. Na década de 90, início dos anos 2000, as pessoas faziam bullying com as outras, ou seja, ridicularizava mesmo, não estava nem aí, mano. Entendeu? Hoje em dia, bom que as coisas mudaram. Entendeu? Hoje em dia existe um pouco mais de respeito do que naquela época. Entendeu? Mas as pessoas acham que a gagueira é falta de confiança, ou que a gente não sabe o que dizer, que a gente é um doente. Não é isso. Entendeu? Muitas pessoas gagas, entendeu? Tiveram êxito, por exemplo, dizem que esse ator Samuel L. Jackson, ele lutava contra a gagueira, entendeu? Dizem também que Ed Sheeran já falou sobre isso também, de alguns episódios dele que ele sofreu também com a gagueira, entendeu? Então, também alguns intelectuais brasileiros também, como Darcy Ribeiro, também já falaram também de eventos relacionados à gagueira. Logicamente é um tema que poucas pessoas falam, entendeu? Porque muitas pessoas gostam de se esconder. Então, precisamos que também, poxa, se vocês têm um familiar gago, um amigo, oi galera, não fica ridicularizando não. Pelo contrário, apoiem seu amigo, apoiem seu familiar, entendeu? Passem confiança para ele, para que ele possa se sentir capaz. Ele precisa, galera, se sentir capaz, entendeu? Eu não sou um profissional, não sou profissional, mas ele precisa se sentir capaz de poder se expressar, de poder expressar suas ideias e também ajudem eles a poder levar uma vida normal,
Poxa, é muito mais difícil poder lutar contra tudo, entendeu? Muito mais difícil você ter que tentar expressar suas ideias, se comunicar. Oi, quem tem boca vai a Roma, é um ditado que existe, entendeu? Mas, poxa, imagina um gago chegar a Roma com tanta gente ridicularizando ele pelo meio do caminho. Oi, somos seres humanos, entendeu? Também temos coração, entendeu? Então, temos um coração, melhor dizendo. Então, por ter um coração, oi, quando fazem chacota com você por um problema que você tem, isso machuca, isso machuca. Então, quando você for fazer um bullying, quando você for ridicularizar alguém por ela ter um problema, seja gagueira ou qualquer outro tipo de coisa, pense que você também poderia ter esse problema, ou que um filho seu poderia também ter esse problema. Ninguém está salvo disso, entendeu? Tornem a vida da pessoa que tem problema de gagueira um pouco mais fácil, entendeu? Seja um jovenzinho que esteja vendo esse vídeo, se você tem um amigo na escola que tem um problema de gagueira, oi, já deixe de fazer chacota com isso, cara, entendeu? E pelo contrário, ajuda ele, como eu tive a ajuda daqueles amigos lá do passado, que foram como 18 amigos, 15, 18 por aí, que me apoiaram bastante, entendeu? Então, apoiem essas pessoas. E você que está lutando contra a gagueira, você que está vendo esse vídeo, não desista, não desista. Por mais que a sua família não te apoie, entendeu? Você só precisa de você mesmo para poder vencer. E logicamente, quando você tem o apoio da sua família, é um pouco mais fácil. Quando você tem o apoio dos seus amigos, da sua família, entendeu? Das pessoas próximas a você, é mais fácil. Mas se você não tem o apoio de ninguém, não importa, luta sozinho, entendeu? Você precisa de você, só você pode mudar a sua história. E como você pode mudar a sua história? Enfrentando o problema. O problema só diminui quando você enfrenta. Se você se esconde atrás do problema, já era. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu sofria com esse negócio da gagueira, mas eu fui enfrentando, e como que eu enfrentava? Eu criava oportunidades para conversar com as pessoas na rua, no metrô, no trem, no ônibus, no açougue, no supermercado, na farmácia, entendeu? Ia criando oportunidades até eu já ir me sentindo mais capaz. No começo foi difícil, mas depois melhorou. Foi melhorando, entendeu? E você que gagueja, você não está sozinho. Ou seja, eu sou gago também. Eu estou aqui, estou criando esse canal para poder apoiar essas pessoas que vêm passando por esse problema. Apoiar você que está aí me assistindo. Você que está com medo, que tem medo de falar. Você que não tem medo, mas tem o problema da gagueira. E às vezes algumas pessoas fazem chacota com você. Não se preocupe. Segue adiante, entendeu? Segue adiante, sempre criando oportunidades para você falar, se expressar, porque o segredo para poder ir vencendo a gagueira é praticando, entendeu? Mantenha sempre um contato visual natural, entendeu? Sempre quando você vai pronunciar as palavras, sempre respira antes, mantenha calma na hora de falar, entendeu? Porque isso vai ajudar você a poder se expressar melhor, entendeu? Então, também tenha paciência, porque isso tudo é um processo. É um processo de como você pode vencer a gagueira, entendeu? Então, não desista. Lembre-se, é um processo. Um processo demora tempo, ok? Um processo demora tempo. Então, deixo vocês com essa mensagem no dia de hoje, entendeu? Eu vou criar, no canal estou criando vídeos também em espanhol, nesse mesmo canal, entendeu? Basicamente o mesmo que eu digo em português. Então, para a galera também da América Latina, para poder também as pessoas se sentirem identificadas com o problema que eu passei e venho passando, e como eu venho fazendo para poder levar uma vida normal.
Então, galera, seria isso a mensagem do vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e nos vemos como mais ou menos daqui uns 2, 3 dias que eu estarei subindo outro vídeo, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.